da tua palavra. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, é com alegria que nós vamos ministrar ao Senhor uma canção nessa noite, noite da palavra. E essa canção que nós vamos cantar, da Lauriette, ela fala exatamente de uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e foi constrangida a obedecer. Ela diz um poema muito bonito, ela diz assim: ainda que para te servir eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás, e sofrer contigo é bem melhor do que errar. Convido você da internet e você que está aqui conosco na produção desse culto hoje, a cantar conosco. Canta comigo assim: com gemidos que palavras não podem expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio à tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. E é assim que a igreja canta: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me o que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Ó Jesus, ó Jesus, já te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Levanta a mão pro céu e canta: ainda que pra te servir. Cante: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Oh Espírito Santo, nós Te pedimos a Sua presença nessa noite de palavra, Pai, nos ensinando, nos exortando, Senhor, nos corrigindo, ó Pai, e nos mostrando o caminho que devemos seguir, para que jamais da Sua presença venhamos nos afastar, Senhor. Ainda que para Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Canta: ainda que para Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque
comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me o que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dizer obrigado, Senhor Jesus? Obrigado por sua presença, Senhor. Levante as suas mãos para os céus e diga obrigado, Jesus. Pede para Ele assim: venha me corrigir, Senhor. Venha me exortar. Venha me ensinar o verdadeiro caminho que alegra o seu coração, Senhor. A palavra do Senhor, ela é a bússola para o cristão. E muitas vezes a bússola não nos mostra o que queremos saber, porque se estivermos na direção errada, ela vai contrariar você e dizer: você tem que voltar, você tem que dar meia volta. E a vida do cristão, ela é pautada pela bússola da palavra do Senhor. Quantas vezes eu mesmo ando pelos meus próprios destinos e escolhas do meu coração, e me deparo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que me manda dar meia volta, fazer um conserto, consertar. E essa é a bússola do cristão, a palavra. Levanta as mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, de tal forma que a sua palavra será a bússola da minha vida, Pai. Ainda que cante pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me o que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Mais uma vez lembrando a todos que nós estamos dentro do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, que é de pouquíssimas pessoas e sentados à distância, né? Não porque tememos ser contaminados, mas para obedecer. A Bíblia fala que obedecer é melhor que sacrificar. Nós não obedecemos em tudo, né? Porque para obedecer totalmente não poderia nem ter o culto. E nesse caso nós preferimos obedecer a Deus que os homens, mas nós estamos reunidos para cultuar o Senhor em ordem, decência, sem perder também a sintonia com as autoridades competentes da saúde. Cumprimento os irmãos que estão pela internet, e o Senhor possa falar com você hoje em nome de Jesus. Você que veio, põe a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, fala conosco hoje, na tua palavra, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos ouvir como igreja do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor aí, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 43. Lucas, capítulo 6, verso 43. Você que está na sua casa também acompanhando pela internet, pode abrir e participar conosco. Nós não estamos convidando ainda para os cultos, como sempre fazíamos, devido às restrições de multidões.
Mas a partir da próxima segunda, nós estaremos convidando todos vocês, porque parece-me que o decreto dos governadores terminam na próxima segunda, dia 20. Lógico, você vai continuar respeitando os padrões, lógico, você vai continuar evitando aglomerações desnecessárias, mas eu creio que a aglomeração para buscar a presença do Senhor é o único remédio que pode enfrentar essa crise ou qualquer outro problema de qualquer outra esfera na face da terra. Nós acreditamos que a cura vem de Deus. Nós acreditamos que Deus tem o antídoto e o remédio para nós. Amém? Abre aí, por favor, Lucas 6, verso 43. Quem achou, diga amém. Marcos Júnior, pega a produção aqui, por favor. Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Fala comigo, não há boa árvore que dê... O que está escrito lá? Mas tome cuidado, porque às vezes a gente pensa que a gente está julgando. Preste atenção, eu vou pedir para mudar o versículo, fique com sua atenção dobrada. Porque esse capítulo 6 está falando para não julgar. Ok? Esse capítulo 6 inteiro, ele é voltado para umas recomendações bonitas. Ele fala aqui o seguinte: nós não podemos pensar em tirar o cisco do olho do irmão se tem uma trave no nosso. Ela diz também: não julgueis para que não sejais julgados. Esse mesmo capítulo 6. O mesmo capítulo 6, ele entra com um julgamento. Pastor, mas como assim? O capítulo fala para não julgar e ele entra com julgamento? Ele não entra com julgamento próprio, mas ele entra com julgamento da palavra. Diga comigo assim: Jesus não julga, o que julga é a sua palavra. Olha só, você sabia que um juiz, ele não julga segundo o que ele quer, e sim segundo a legislação? Não é o juiz que condena alguém, é a legislação que o condena. O juiz apenas dirige e impetra a sentença, inocente ou culpado. Eu vejo Jesus dirigindo uma sentença aos homens, Jesus falando de acordo às Escrituras. Ele não está julgando. Noutra palavra, você vai ver Jesus dizendo assim: eu não vos julgo, vós já estáis julgados pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus não julga individualmente ninguém, mas automaticamente, pelo padrão da sua palavra, o mundo já está julgado. É complexo isso entender? Mas vamos ler primeiro, depois eu peço para a Aidna por essa parte. Vós já estáis julgados pela palavra que eu vos tenho falado. Mas vamos ler aqui: não julgueis para que não sejais julgados. É quase que um texto áureo do capítulo 6, mas eu vou ler a partir do 43, e Jesus está proferindo algo que parece um julgamento pessoal. Eu só estou dando essa explicação para você não confundir. Peraí, Jesus acabou de falar para não julgar, mas parece que ele está dando uma sentença. Essa sentença não é pessoal, essa sentença é de acordo com a legislação do homem, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se você não crê na palavra, você já está julgado. Se você não se assemelha à palavra, você já está condenado. Então Jesus não está julgando, ele está apenas colocando a balança de Deus, que é a sua própria palavra, para você se enquadrar ou não nela. Deus não quer condenar ninguém, Deus quer que todos venham ao arrependimento, todos sejam salvos. Mas ele faz uma colocação muito interessante, e que nós vamos entrar nela agora. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Vou ler noutra versão para você entender aqui, ó, o que Jesus está falando. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem a má árvore que dê bom fruto. É isso mesmo, as duas versões são a mesma, né? Revista e atualizada. Vamos mudar, próximo versículo. Nenhuma árvore boa dá fruto bom, ruim dá fruto bom. Ixi, confundi tudo agora, meu Deus do céu. Vamos ler. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Próximo. Toda árvore é conhecida por seus... Está vendo que Jesus nos julga? Jesus nos julga, ele só te apresenta a palavra que julga.
Ele diz assim, ó, toda árvore é conhecida pelos seus frutos. E ele é muito claro e enfático quando ele diz o seguinte: ninguém colhe figos de espinheiros. Não tem como você chegar num pé de espinho, daquele bem bravo mesmo, e colher figos doces dele. Você só vai encontrar espinhos. E também você não colhe uvas em ervas daninhas, ou em outro tipo de árvore. A árvore, ela mostra quem é através do fruto. Pelo seu fruto você conhece. Próximo versículo. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu, do que o coração está cheio. Ou nessa versão, a boca fala do que está cheio o coração. Sabe aquela palavrinha assim, é só da boca para fora? Jesus está desmascarando isso aí, pois isso não existe. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos começar por essa passagem. Então Jesus, ele coloca uma lei, assim como a lei da semeadura, ela na terra quanto no céu, nós colheremos lá frutos do nosso esforço aqui. Assim como a lei da semeadura é uma verdade, você planta e você colhe, a outra lei aqui, que é uma lei chamada, me permita colocar nome nela, ela tem outro nome. Alguns estudiosos bíblicos colocam lei da verdade ou lei do DNA. Quer saber se alguém é realmente legítimo filho de outro alguém? Faz um exame de DNA. Agora, a lei do DNA que Jesus aplica aqui, ela é mais simples que um exame de DNA que passou a existir apenas no século presente. Ela fala da procedência, do fruto e da árvore. Você conhece a árvore boa pelo fruto. Então, quando alguém fala do fruto de alguém, ele não está mais julgando esse alguém. Quem julga esse alguém é o fruto que ele produz. Você chega numa árvore que parece uma laranjeira, ela parece o quê, gente? Um pé de laranja. Você colhe uma fruta que parece uma laranja, diga amém. Mas se você corta ela e ela é um limão, você descobre automaticamente, sem julgar, mas conhecendo o fruto, conhecendo o proceder, que aquela não é uma laranjeira, aquela é um pé de limão. Pastor, o senhor julgou? Não, eu conheci através do fruto. Jesus deixa claro no capítulo 6 de Lucas, nós não devemos julgar ninguém, mas também não somos bobos enganados, porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Observa a árvore, que fruto ela dá, não pelas folhas, não pela sombra, não pelo tamanho e imponência, não pela aparência, mas pelo fruto que ela produz. Automaticamente você não está cometendo uma falta grave, que é julgar, quando você passa a conhecer pelo fruto. E Jesus, ele continua dizendo o seguinte: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros. Pastor, por que o senhor está dizendo essa passagem que Jesus falou, exatamente num capítulo que é quase todo voltado para não julgar? Porque nós cristãos, com a síndrome do cristão bonzinho, que é aquele que dobra as duas sobrancelhas para cima, preferimos às vezes ficar assim, ó, isentão, não tomar decisões, não fazer afirmações com medo de estar julgando. Nós, maduros já na vida ou na fé, nos escondemos atrás de uma postura de não estou julgando. E quando uma pessoa é acusada por um fruto que ela produz, por uma procedência maligna que ela tem, ou por uma falta que é um fruto maligno que ela produz, nós às vezes, por não interpretar as escrituras, entendemos que eu não vou confrontar isso. Por que eu não vou confrontar? Porque Jesus disse que é para não julgar. Mas o julgamento não tem nada a ver com a revelação do fruto. O próprio Jesus fez questão de falar da árvore boa e da árvore má, no capítulo que ele disse para não julgar. Fala comigo assim, vai até rimar. Ó, a árvore boa, que é isso, gente? Fala, árvore boa e a árvore má.
no mesmo capítulo que ele disse para não julgar. Porque a questão do fruto já não é um julgamento, e sim um conhecimento. E a partir do momento que eu conheço o fruto e não denuncio a árvore, eu já não sou mais alguém que não julga ou alguém bonzinho, eu estou conivente. Eu passo a me tornar alguém conivente, alguém que convive com o erro, ou alguém que dá seguimento ao erro. Quando eu descubro uma mentira, quando eu descubro um engano, quando eu descubro, por exemplo, uma falcatrua, quando eu descubro algo muito grave, e eu descubro e fico calado com o pretexto de não julgar, eu estou sendo conivente, eu não estou vivenciando o que diz a palavra, eu não estou denunciando o pecado, eu estou sim sendo conivente, ou seja, concordando com a prática do tal. Pastor, por que esse texto tem alguém aqui entre nós desse jeito? Não, é na vida. Quantas pessoas você já não viu falar que usa os altares e tem uma vida dupla de pecado? Quantas pessoas você já não viu falar que é uma bênção, que canta, ou que prega, ou que faz, e acontece, mas o seu fruto é totalmente pervertido, demoníaco, ou carnal, ou aproveitador da situação? E por causa do não julgueis, para que não sejais julgados, o povo fica calado. O Senhor Jesus disse: pelo fruto os conhecereis, não é julgareis não, pelo fruto os conhecereis. Então o Senhor Jesus está abrindo aqui um leque, tirando uma trava enorme do entendimento do povo, dizendo: você falar o que é, não é julgar. Você falar com base no fruto da evidência, não é julgar, e sim revelar. Revelar às vezes o que está oculto para você, mas que eu já sei. Talvez você chegue no pomar e fala: que laranjeira maravilhosa, mas eu já conheço o fruto, e eu tenho a obrigação de dizer para você: não é laranjeira, minha querida, isso é um pé de limão daquele bem azedo mesmo. Pastor, o senhor está julgando? Não, estou conhecendo pelo fruto. Fala comigo assim: pelo fruto se conhece a árvore. Quem entendeu até aqui, diga amém. Só para tirar a sua dúvida, volta aí uns versículos para mim, por favor. Deixa eu achar aqui sobre o não julgueis. Quer ver? Próprio capítulo 6, depois você acha aí, porque nas letrinhas pequenas aqui está meio difícil. Ó, emprestares, quem achar aí, por favor, já fala o versículo para mim, por favor. No mesmo capítulo 6, você vai achar Jesus falando de misericórdia, de não julgar, ó, de emprestar aos seus inimigos, de amar os seus inimigos, fazer o bem, emprestar, sem nada esperar em troca, que será grande o vosso galardão no céu, para ser misericordioso, como também nosso Pai é misericordioso. Aqui achei, verso 37, coloca aí, Dinos. Eu já tinha achado, o menino é esperto. Não julgueis, e não sereis. O que está escrito ali? Não julgueis e não sereis. Por quê? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Fala comigo assim: é bonito, é profético, é poético e é vida, é a palavra de Deus. Agora, aqui vem uma grande diferença da forma com que Cristo olha o homem com a forma que nós queremos olhar. Se você olhar o próprio versículo, esse próprio versículo de número 37, ele manda algo antes disso no verso 36. Ele diz assim, ó: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem até para os ingratos. Pastor, por que a Bíblia está falando de fruto mau, de fruto bom, de árvore boa, de árvore ruim, e ao mesmo tempo está falando para não julgar, de ser misericordioso? Porque nós precisamos aprender um princípio da libertação. A maioria, eu conheço e vi,
Na minha infância até o presente momento, as pessoas pensam que, já vi muito ditado por aí, é melhor estar aqui na igreja do que no mundo. É melhor estar tocando aqui na igreja do que no mundo. O camarada está aprontando, está bebendo, está adulterando, está fazendo farra, está descandalizando. É melhor estar na igreja do que estar no mundo, na boate. E com esse amor disfarçado, de um amor que não julga, nós deixamos de revelar a verdade. Ninguém conserta estando sempre enganado. Pastor, mas é possível alguém enganar a si próprio? Escreve aí para você ver, coloca na Bíblia, enganando e sendo enganados. Eu vou ler o versículo de cor para você até ele achar. Mas os homens maus continuarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você sabia que a pessoa que não ouve a verdade, ela tem uma tendência não só de enganar você, mas também de enganar ela própria, ao ponto dela mesma acreditar nas mentiras que ela mesma prega? Você sabia que a pessoa que não é confrontada, que a pessoa que não precisa, que não é tratada, que não é confrontada com a verdade, ei, você não é laranja coisa nenhuma, você está sendo limão, você não é figo, você é um espinheiro, essa pessoa nunca vai converter, nunca vai converter. Achou? Vamos ver se ele achou aqui. Mas os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você pode colocar pela frase, porque eu não anotei o versículo. Enquanto você acha, eu vou discorrer ao cerne que eu quero chegar. O cerne onde eu quero chegar é que nós precisamos ser verdadeiros. A igreja de Jesus precisa ser verdadeira. Fala comigo assim, ó, julgar é diferente de ser verdadeiro. Jesus é a verdade, sim ou não? E Jesus denuncia e diz, ou a árvore boa produz o seu fruto bom, ou a árvore má produz o seu fruto mau. Não se colhe figo dos abrolhos, pelo fruto conhecereis a árvore. Aqui, Dines achou, 2 Timóteo 3,13. Você acredita que o homem tem capacidade não só de enganar você, mas como também de enganar ele próprio? Ele planta uma verdade na cabeça, e ele vai até o inferno crendo naquela verdade, entre aspas, verdade que ele crê, porque aqui está dizendo, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tem pessoas que pensam assim, nossa, esse aí é o pai da mentira, esse é o mentirico, o senhor mentirico em pessoa. Não, qualquer pessoa que cria para si uma própria verdade e enxerga de si além do que se convém enxergar, pode criar uma mentira base para a sua vida. Tem gente que invoca em ser cantor, tem gente que invoca em ser alguma coisa, tem outras pessoas que invocam e plantam uma verdade para ela. Eu não preciso fazer mais nada, eu já estou salvo, eu sou uma boa pessoa, eu pratico boa ação, eu distribuo cesta durante a crise do Covid, eu visito associação de idosos, eu visito hospitais, já estou salvo. Deus tinha que ter mais gente como eu na terra. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou excepcional, eu pago as minhas contas em dia. Quem paga a conta em dia dá um glória a Deus. Está difícil, irmão. Glória a Deus aí. Então é o seguinte, irmão, preste atenção. Eu pago a conta em dia, então Deus vai me salvar? Não. Pagar a conta em dia é só obrigação, não é nenhuma virtude. Eu sou fiel à minha esposa, isso não é galardão, isso é obrigação. Isso não é virtude, isso é obrigação. Eu falo a verdade, isso não é virtude, isso é obrigação. Nós vivemos numa sociedade que plantou uma mentira da recompensa. Se você for fiel à esposa, então Deus vai te ouvir, porque você é fiel à esposa. Não, Deus não te ouve porque você é fiel à esposa. Todo homem já deve, por natureza, ser fiel à esposa, está fazendo apenas a sua obrigação. Deus me ouve porque eu clamo por alguém que morreu por mim.
Eu uso um caminho que se entregou à morte por mim. Eu jamais, com todas as minhas contas pagas em dia, com meu relacionamento intacto, sem haver sequer algum tipo de traição, falando sempre a verdade, doando cestas para o Covid-19, as pessoas vítimas financeiras, nada disso poderia me salvar. E essa é uma das grandes mentiras que reinam no mundo. Se eu for uma boa pessoa, talvez Deus vai, negociar comigo e Ele vai permitir com que na vida eterna eu esteja lá. Conversei com o senhor aqui dentro dessa igreja e ele disse para mim assim: olha, eu não frequento, não adoro Jesus não, mas eu acho que Jesus me quer bem. Eu disse: por quê? Porque eu já tenho 80 anos, fui bem sucedido, fui isso, fui aquilo, fiz muita cesta básica, muita caridade, pago as minhas contas tudo em dia. Então eu acho que quando eu chegar lá, Jesus vai falar assim: ô meu brother, vem para cá, entra para cá. Vai ser simples assim. Os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pastor, qual outro tipo de homem? O senhor falou das obras, agora fala de outro tipo de homem na Bíblia, que enganou a si próprio e foi enganado, em cima de uma doutrina de liberalidade e que se deu mal. Eu vou falar para você de Sansão. Olha bem para mim. Sansão, diferente que muitas pessoas pensam, Sansão foi um homem que desafiou os mandamentos da sua vida como nazireu de Deus. Ele andava na vinha sem poder beber do fruto da vide. Ele tocou no defunto do leão, para quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Tocou no cadáver do leão para tirar dele o mel, ou seja, ele tirava prazer das coisas imundas. Ele era um homem de Deus, olha o paradoxo, homem de Deus, tremendamente usado pelo Espírito Santo, e achava doçura nas coisas imundas. E se você fizer uma pesquisa rápida, até mesmo aqui em Goiânia, tem vários escândalos aí, de homens que têm a Bíblia na mão, que professam a fé, e até dirigem igrejas, mas tem o seu prazer nas coisas imundas, tira a sua doçura dos cadáveres desse mundo. Esse tipo de pessoa, mais cedo ou mais tarde, ele vai sofrer um grande baque, porque ele sobe no altar e Deus continua usando ele depois da pornografia. Ele sobe no altar e Deus continua usando ele depois do adultério. Ele sobe no altar e Deus continua dando lindas canções ungidas e ministrações para ele, depois de tocar no que não é lícito. E esse tipo de homem começa a enganar a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Quem está entendendo, diga amém. Amém ou amém? É doído, né? Pastor, mas o senhor está julgando. Eu disse no começo da mensagem, há uma grande diferença entre julgar e conhecer o fruto. Se você tem o fruto, você não está julgando. Eu estou julgando a mangueira quando eu colho dela uma manga? Olha que manga maravilhosa, ó. Aí alguém chega em mim e fala: pastor, não julga não, o senhor está olhando. Julga não, pastor, não pode julgar. Julgar é falar sem conhecimento, sem prova, sem procedência, sem fruto. Mas uma vez que você colhe o fruto, você precisa ser sincero. Sabe essa passagem aqui que fala para não julgar, para perdoar, para ser misericordioso? Há um proceder que precisa ser contestado nas igrejas. Eu volto no início que eu disse, cresci dentro de uma igreja, aonde o pecado é simplesmente adulado, aonde muitos que estão cometendo torpezas em cima do altar, são simplesmente acariciados em nome de um amor de Deus, simplesmente acariciados em nome de uma fé maravilhosa e misericordiosa. Mas o mesmo Jesus que falou que não pode julgar, que diz que tem que ser misericordioso e perdoar e ajudar até os ingratos, até os que desconhecem, ele está dizendo: pelo fruto conhecereis as árvores. Sabe quando é que vai haver transformação em algumas árvores? Quando elas souberem de fato a fraude que elas são, quando elas souberem de verdade que eu não sou esse caráter que eu pensei que era. Quando Sansão descobrir, eu precisava ser santo mesmo, eu não podia brincar com o pecado. Sabe quando é que Sansão se converte? Depois que tudo havia acabado, os seus olhos haviam sido furados, porque não teve amigo para bater no seu peito e falar: meu filho, você está indo na direção errada. Mas quem ousava? Olha para mim, quem ousa a virar para Sansão
e falar para ele: você está na direção errada, rapaz. Quem ousa? Quem ousa falar para alguns líderes ilustres que não é por aí? Sabe o que eles vão virar? Quem que é esse pastorzinho que está saindo da fralda agora, que está começando esse ministério? Está falando para mim que não é por aqui? Não conhece a história, não conhece a minha vida. Quem é o corajoso que vai chegar em Sansão, um homem que derrotava 1000 filisteus com a queixada de um jumento, e vai falar para ele assim: Sansão, você não devia ter usado a queixada do jumento. Fala isso comigo, só para você ter noção, tanto que a gente viaja, às vezes não presta atenção na Bíblia. Fala assim: Sansão não devia ter usado a queixada de jumento. O povo sabe que Sansão pecou tirando o mel do defunto do leão. O povo sabe que Sansão vacilou quando ia na vinha, quando não podia provar do vinho. O povo sabe disso tudo, mas a gente passa desapercebido como cego em cima da queixada fresca de um jumento. Sansão foi ousado, e ele disse assim consigo: eu toquei naquele leão escondido dos meus pais, tirei o meu prazer dele, o mel, e Deus continua me usando. Eu fui na vinha passear. Eu não posso tomar vinho, mas eu fui na vinha passear. E sabe, não convém crente estar na rave, na festa, mas eu vou na festa do peão dar uma passeada, sabe, ver como é que está lá os modelos das cowboy, dá uma olhadinha assim, dá uma admirada, só admirar, pastor, não vou pecar não. E Deus continuava usando. Olha só, olha aquele versículo se cumprindo. De repente ele fala assim: que bobeira, que nada, esse negócio de santidade coisa nenhuma, quanto mais eu bebo, mais Deus me usa. Em outras palavras, ele se apodera de uma queixada fresca de um jumento. O que é uma queixada fresca de jumento, gente? É um defunto. Ele não podia. Havia uma lei de Deus dizendo assim: o nazireu não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, não podia beber do fruto da vide, não podia se dar à prostituição. E ele já estava assim, ó, enamorado no rolo, lascado, com uma menina lá da Filisteia, uma Filistia, né, que fala, da Filícia, chamado Dalila, é isso? Ele estava no rolo lá, o pai falou assim: ó, meu filho, não vai por esse caminho não tem uma mulher aqui em Jerusalém, não, meu pai, aquela que me agrada os olhos, é essa que me agrada. Nem conselho não ouvia mais, o homem já tinha se tornado um Deus, já tinha tocado no cadáver, nada aconteceu, passeava nas festas de peão, nada acontecia, namorava com quem não devia e nada acontecia. E uma vez os filisteus cercaram ele, ele catou, falou: quer saber que nada, que pastor que obedecer, a pinóia que eu vou obedecer, cadê alguma coisa para me matar esses filisteus? E passou a mão na queixada fresca de um jumento, falou assim: que obedecer que nada, eu vou mostrar aqui quem manda aqui. E a Bíblia diz que ele arrebentou com 1000 filisteus, usando como arma uma queixada fresca de um jumento. Fala assim: uau, Deus usou ele, Vilma. E tem muito crente que acha que Deus não usa pastor em pecado. E tem muito crente que acha que se Deus usar alguém é porque se alguém é totalmente santo, separado e está obediente na palavra, vai para o céu. Aquele pastor, você viu que unção? Irmão, quando ele cantou, arrebatou a multidão, eu fui no céu. Aquele está salvo. Você viu aquele pregador? Pastor não chega nem na unha dele, nem na unha. Você viu aquela unção? Deus deixou de usar Sansão em pecado? Repita para mim, sim ou não? Por que Sansão não converteu? Primeiro, Sansão, eu vou assinalar só um princípio. Os seus pais tiveram muita culpa, Vilma. Os pais de Sansão tiveram muita culpa no caráter de dupla procedência de Sansão. Se você ler atentamente a Bíblia,
você vai ver que ele ainda era guri, ainda era pequeno, portador de uma grande promessa, e os seus pais desciam com ele para passear na vinha. Não, meu filho, é só uma festinha de peão aqui, lá de ser bobo. Ser bobo. É só um hobby. Não, meu filho tem que viver, meu filho não pode ser preso à religiosidade, meu filho tem que ter prazer na vida. Vem comigo, meu filho, vamos lá. Meu filho, não tem problema. Parente meu, não vou falar o nome que dá problema. Eu não tenho nenhum problema com meu filho beber, pastor Marcos. Foi por quê? Porque quando ele vai beber, ele abre uma Montila, abre uma Coca-Cola e toma junto comigo em casa. Nós fica bebinho, alegrinho, ele vai dormir, depois eu vou também. Que mal tem? Melhor aqui em casa do que lá fora. 10 anos que ele me falou isso a última vez. Me pergunta onde é que está o filho dele. Os pais teve uma grande responsabilidade no desvio de caráter de Sansão. Sabe como é que uma árvore vai se converter? A partir do momento que ela se conhecer. Enquanto a árvore achar que ela tem superpoder, enquanto Sansão achar que tem privilégios espirituais, que não precisa vigiar nas mínimas e pequenas coisas, que não precisa ser obediente nos mínimos detalhes, o seu pescoço está correndo risco frente à lâmina de Satanás e do pecado, porque quando nós brincamos com o diabo não brinca conosco, ele está marcando o nosso pescoço e dizendo: é rapidinho, daqui a pouquinho, é só mais uma enganadinha, é só mais uma voltinha, daqui a pouquinho, derrubei. É assim que Satanás faz. Mas por que o senhor está pregando isso, pastor? Porque eu quero alertar você e eu, para termos cuidado com a palavra do Senhor, dia após dia. Quem entendeu até aqui, diga amém. Pastor, por que está mandando ser misericordioso até com os ingratos, e depois fala que a árvore boa e a árvore má? Porque está faltando sinceridade nos nossos altares. Pastor, não pode falar para ele que ele está errado, não. Pastor, não fala que isso é pecado. Não, pastor, nós estamos no outro tempo. Pastor, olha, tudo bem, dê um conselho, mas não fala rasgada a verdade para ele, não. Pastor, eu quero até um conselho, mas por favor, não fale assim, porque senão ele não vai gostar. Use um politicamente correto, chega com um sorriso, pastor, e só chama ele para perto. Sabe quando é que essa pessoa aqui, vai ter um encontro de verdade com Deus? Nunca. Só se ela ouvir de fato a palavra nua e crua como é, pura e verdadeira como é. Se a palavra de Deus é dura, eu tenho que entender que Deus ama muito mais o homem do que eu mesmo. Se a palavra de Deus é considerada dura, ninguém ama mais um pecador do que o próprio Deus que proferiu essa palavra dura. Quantos entenderam a grande diferença de conhecer a árvore com julgar a árvore? Diga amém. Eu já vou partir para o finalmente. Verso 46. Verso 46 de Lucas 6. Olha a palavra do papai de amor aqui, Fala comigo, Jesus, papai de amor. Fala. Então vamos aprender com o papai de amor. Olha o que ele fala. Por que me chamais Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Eu queria ver o semblante de Jesus falando isso, falando para os seus discípulos, falando para a multidão que estava no culto dele. Jesus falando, olhando na cara dos que estavam seguindo ele. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos digo? Próximo. Olha lá, verso 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha aqui,
É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A recompensa de quem ouve a palavra de Deus é: você será inabalável, você será inabalável. Você não vai ter uma história pequenininha de sucessinho, mas a sua história será inabalável. Quantas pessoas começaram tão bem e hoje já não existe mais no cenário da vida, no cenário do evangelho, no cenário do reino de Deus. Mas de vez em quando você olha também para algum pastor, alguma pessoa, e fala: rapaz, aquilo ali é firmeza. Já desde que eu nasci eu conheço o proceder, a vida daquele homem, o testemunho daquele homem, a forma com que ele prega, a forma com que ele vive, e nada abala aquele homem. Por quê, pastor? Porque ouviu a palavra do Senhor, cavou bem fundo até a rocha. Cavar fala de esforço, cavar fala de suor e dedicação. Achar a rocha fala de sacrifício para poder edificar bem uma casa que não vai cair em nenhum momento de tempestade. Quem pode dar glória a Deus por isso? Próximo versículo. Mas o pai de amor também fala coisa ruim. Pai de amor não é só filhinho, aleluia, não. Mas o que ouve, aqui está dizendo o que não ouve, gente, olha para mim. Aqui está dizendo assim, mas o que não ouve é? Porque tem muita gente ouvindo pela internet, tem muita gente ouvindo aqui, e muita gente vai ouvir depois no replay. Mas aí Jesus fala assim: mas aquele que não ouve é? Não, aquele que ouve. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra. Sem alicerce é mais fácil. Pastor, não precisa santificar tanto. Jesus já sofreu tudo por nós. É só reconhecer que é um pecador miserável. E tudo já está pronto. Deus já fez tudo. Tudo está pronto. Tudo é nele. Tudo é por ele. Aleluia. Glória a Deus. Sim, tudo é por ele. Mas tem uma parte que você precisa fazer. Não é Deus que faz por você. Cavar bem fundo as suas estruturas até a rocha. Não é Jesus que vem do céu cavar os alicerces para você. É você com seu esforço na oração, seu esforço na santificação, seu esforço em falar a verdade, em viver a verdade, em ser sincero, em reconhecer os seus erros, em dar meia volta quando você flagela ou fragiliza em alguma coisa. Onde você erra em algum obstáculo, você dá um passo atrás, reconhece, se dobra como Davi. Isso é cavar bem fundo. É não pegar o caminho mais curto, mas pegar o caminho mais difícil em prol de construir uma edificação sólida, um testemunho sólido e verdadeiro. E Deus tem isso para você, mas Deus não vai fazer isso por você. É você que tem que pagar o preço de cavar sobre a terra até achar a rocha. Mas se você achar que não precisa, você será semelhante a uma casa sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a sua, outras versões, sua queda. Nessa versão, e foi grande a ruína daquela casa. Quem quer ser casa edificada para Deus, se levante no seu lugar aí, por favor. Quem quer ser casa de honra, põe a mão no seu coração. Diga comigo, repita comigo, você da internet, repita assim: eu preciso ouvir a verdade e praticar a verdade. Não é só ouvir, é praticar. Não é só saber que tem que cavar, é pagar o preço, é suar e cavar. Pastor, por que Deus manda ser misericordioso nesse texto que ele fala que conhecereis a árvore pelo fruto? Porque você tem a missão de ser verdadeiro com seu irmão, chegar nele e falar: na direção que você está caminhando, você
precipitar-se-á num buraco. Se você continuar nessa direção, você não terá sucesso. O pai verdadeiro que ama o seu filho, ele tem uma obrigação diferente dos pais de Sansão, de chegar nele e dizer: se você continuar nessa direção, Sansão, você terá um grande fracasso. Mas se você se converter, ouvir e praticar a palavra de Deus, a sua casa jamais será abalada. Se você mudar a sua postura, Deus se levantará com misericórdia sobre você. É tempo da igreja parar de adular os pecados de estimação e chamar o povo ao arrependimento. Diz a Bíblia que João Batista apareceu no deserto da Judeia e dizia, a mensagem era essa, Vilma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é uma mensagem fajuta de amor incondicional que salvou as multidões, mas a mensagem que mais impactou o mundo foi a de João Batista, quando disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, então eu posso ser sincero? Não, você deve ser sincero. Pastor, e se a pessoa não me entender? Você fez a sua parte. Pastor, e se a pessoa que ouvir essa palavra achar ela muito dura, tem tanta igreja por aí? Deixa ele ir, mas não deixa ele ir sem ouvir a verdade. Não deixa ela ir sem ouvir a verdade. Não seja covarde de deixar a pessoa ser morta por Satanás na sua frente por falta da verdade. Não seja um homem calado e omisso com a sua família, como foi os pais de Sansão. Não seja omissa na sua casa, fale a verdade. A Bíblia, o povo desse mundo conheceu os evangélicos na revolução do evangelho pregado por Martim Lutero como protestantes. Não foi a mensagem de Deus é amor que a igreja católica pregava que fez corações se converterem. O que fez os corações se converterem foi a clara, nua e poderosa verdade sendo dita na cara. Às vezes cristãos eram apedrejados nas feiras porque a sua voz era insuportável, porque falava a verdade. Às vezes cristãos vão morrer porque falam a verdade. O João Batista que pregava arrependei-vos, olha só o que aconteceu. Um dia colocaram a cabeça dele a prêmio só porque ele falou a verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa: morrer em nome da verdade faz você herdar uma eterna coroa de justiça no céu. Agora, morrer com o papel da verdade sendo mentiroso gerará para você uma terrível expectação de fogo de inferno, porque o diabo é o pai da mentira e ele se alegra na ausência da verdade. Põe a mão no seu coração. Que o Espírito Santo faça brilhar em nós a verdade. Que a coragem de denunciar o pecado ressuscite nos altares das igrejas do Brasil. Que a coragem de protestar contra os pecados ressuscite no coração de verdadeiros adoradores. A verdade liberta e transforma, mas a maquiagem engana como uma peça teatral. E o Senhor está aqui hoje para falar para você nessa noite da palavra: seja um agente da verdade. Fala para o seu esposo, fala para o seu tio, fala para a sua tia, para o seu vizinho. Não seja politicamente crente, mas fale a verdade contundente, convincente que é Jesus. Mostra para o seu parente bonzinho que a bondade dele não o pode salvar. Somente Cristo pode salvar o homem. Não há religião na terra que possa remir os nossos pecados. Somente a palavra do Senhor, chamada Cristo, é a nossa esperança de salvação. Denuncia para o pé de limão que ele é um limão. Não deixe ele viver a vida achando que é uma laranjeira. Não deixe o pé de espinho passar a vida inteira achando que é um pé de figo.
O final de um pé de figo é bonito, ele é cuidado. O dono vai lá dar uma podadinha, limpadinha, aduba, põe água. Mas o final de um espinheiro é muito dolorido. Ele é ajuntado no olho da enxada e jogado no fogo. A verdade pode libertar esse homem. A verdade pode libertar essa mulher. Mas a maquiagem das palavras falsas, ou bem calculadas, ou politicamente crentes, pode fazer com que esse espinheiro nunca se converta e passe uma vida inteira enganando a si mesmo e sendo enganados. Levanta a mão direita para o céu e fala assim: Senhor Jesus, reaviva em mim um compromisso com a sua verdade. Repete mais uma vez: Senhor Jesus, reaviva em mim um compromisso com a sua verdade. Fala assim: eu vou falar a verdade, doa a quem doer, porque a verdade ela pode até doer, mas só ela tem o poder de transformar e de salvar. Não engane mais a você mesmo. Não pense de si além do que convém pensar, mas se dobre aos pés da verdade. Ouça a verdade de Deus. Fale a verdade cada um com o seu companheiro. Já não se vê mais dissensão entre família. Antigamente, quando reuniam uma família crente com uma família que ainda não era crente, virava às vezes até uma aparente contenda. Mas entenda, era uma contenda entre luz e trevas, não contra um parente e outro. Eu me lembro muitas vezes de ver debates acontecendo em festas de Natal e de aniversário, porque minha mãe levantava e falava a verdade, doa a quem doer. Parentes viravam as costas e diziam: você não é mais a minha sobrinha. Mas 18 anos depois, se ajoelhavam aos pés da minha mãe, antes de ir para a eternidade, e diziam: eu quero esse Jesus que te salvou, eu quero essa verdade que te libertou do espiritismo, eu quero entrar um dia no céu pelas portas. Seja contundente, seja verdadeiro. Pega sua Bíblia em nome de Jesus. Eu sinto uma unção diferente aqui. Atualmente você vê crentes se reunindo, não tem mais discórdia, não. Se brincar até bebe junto. Vamos beber junto. Eu vou beber, não, eu também. Eu vou fazer, eu vou também. Vamos roubar uma galinha ali? Não, mas eu vou também. Eu vou também. Por quê, pastor, o que o senhor está fazendo? Eu quero ganhar eles, eu preciso ganhar a confiança dele. Eu não danço na rave não, mas o fulano disse que vai vir para a igreja se eu for para a rave com ele, então eu vou para a rave também. Cadê a geração de protestantes? Cadê aqueles que amam a verdade no íntimo? Cadê os pastores que amam a verdade no altar? Cadê os homens que estão dispostos a morrer pela verdade imutável que é a palavra de Deus? Ou é de Deus ou não é de Deus. E quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem entendeu daqui, diga amém. Põe a mão no coração aí. Pede Deus para reavivar essa verdade em você. Senhor, faz brilhar de novo em mim a sua verdade. Eu quero voltar a ser chato, Deus. Eu quero voltar a ser inconveniente quando chegar em alguns lugares. Eu quero que voltem a dizer assim: chegou o pastor chato. Chegou aquele pastor que não concorda. Chegou aquele pastor que não para de falar de Jesus. Vontade que eu estou de ir embora. Só não vou porque é festa de família. Mas chegou aquele pastor de novo que vai falar que só Jesus salva. Restaura, Senhor, em nós um coração autêntico e verdadeiro que ama a sua palavra. Levanta a mão direita. Restaura a verdade nos seus altares, Senhor. Levanta uma geração que não tem aliança e nem parceria com o pecado. Levanta uma geração, Senhor Jesus Cristo, madura, a ponto de ouvir a verdade nua e crua e se apaixonar por ela, Senhor.
Levanta uma geração no Brasil, Senhor, de ministros de louvor e da tua palavra, que não se dobram à política do evangelho, mas que tenha coragem de chamar ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus está chamando jovens, adolescentes, crianças. Não vão na balela do diabo, não caiam na mentira gostosa e mais fácil de ouvir. Ouça o não daqueles que te amam, ouça a repreensão da voz daqueles que dizem para você que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ouça a voz profética dos pastores que dizem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem é de Deus precisa ouvir a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Põe a mão no coração mais uma vez e diga: Senhor, inunda a minha casa, entra no meu casamento, entra na minha família, entra no meu ministério. Não quero negociar a minha fé, não vou negociar a sua verdade, não vou me calar, em nome de um amor fajuto, que aceita tudo, mas vou falar em nome de uma verdade que protesta, uma verdade que chama ao arrependimento, uma verdade que tem poder para levar o homem para morar no céu. Levanta as duas mãos para os céus. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Eu sinto que Deus está falando com você. Ouça e pratique. Seja inconveniente, pelo amor de Deus. Eu vou traduzir. Seja inconveniente em nome da verdade. Não compactue com as obras das trevas. Denuncie o pecado, ame o pecador. Denuncie o pecado, mas ame o pecador. Sabe como é que se ama um pecador, igreja? É falando para ele que o homossexualismo leva para o inferno. É falando para ele que a prostituição leva para o inferno. É falando para ele que só Jesus pode dar jeito nesse pau torto que o mundo diz que nunca se endireita. É dizendo para ela e para ele que Jesus é a solução para um conserto imediato. Quem está entendendo, diga amém. Só quem sentiu algo diferente com essa palavra também, diga amém. Aleluia. O crente, ele precisa ser mudado. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Canta mais uma vez, vai, a verdade. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aplaude forte. Que bom que você esteve aqui. Vira por mão longe de você assim, igual eu estou fazendo para a Vilma. Assim, que bom que tu veio. Que bom que tu veio. Que bom que tu veio. Estou sabendo que tem gente que ganhou até buquê de flor aí, ó, o mistério. Eita! Que bom que tu veio, viu? Que como é bom adorar a Deus junto com você. Diga comigo, graças a Deus. Está acabando a quarentena, amém? Então eu quero crer que a partir da semana que vem nós já vamos convidar todo mundo para encher esse lugar. Seguindo ainda alguns cuidados, mas enchermos esse lugar para adorarmos o nome do Senhor, amém? Coloca a mão no coração. Antes de terminar, vocês sempre me lembram, né? Traga a sua oferta. Eu vou terminar, você pega a sua oferta e deixa no altar.
porque eu me empolguei um pouquinho com essa verdade aqui, passei uns 15 minutos do que eu queria. Mas você pode trazer a sua oferta do altar e estará abençoado em nome de Jesus. Estende a mão assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo eleito, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam. Mais uma bênção para você: coronavírus não vai te alcançar, coronavírus não terá poder de levar nenhum dos teus, e a sua casa permanecerá intacta, inabalável, na presença de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.